Olá, estamos aqui para uma atividade que estamos inaugurando de gravação de aulas que vão ser úteis não só para o nosso grupo de pesquisas Orçamentos Públicos, Planejamento, Gestão e Fiscalização, como também e principalmente para as aulas de graduação e pós-graduação da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. Especificamente, num primeiro momento, para a disciplina de graduação desse segundo semestre de 2020, DF 326, Orçamento Público. Mas esse vídeo não vai apenas atender os interesses e ser útil aos alunos da Faculdade de Direito da USP, porque ele estará disponível também no nosso canal do YouTube, Direito Financeiro Levado a Sério, de modo que vai ser um vídeo que vai ser útil para toda a comunidade acadêmica, todos os profissionais, todas as pessoas interessadas no direito financeiro. E nada melhor para poder começar e dar início a esse projeto do que termos a colaboração de uma pessoa que é um grande estudioso, interessado e das que mais compreendem e melhor explica o direito financeiro, que é o Antônio Carvalho Dávila Júnior. O Antônio Carvalho Dávila Júnior, ele é atualmente consultor de orçamentos do Congresso Nacional da Câmara dos Deputados, né, o Dávila? Consultor de orçamentos da Câmara dos Deputados para o concurso público, foi auditor do Tribunal de Contas da União e é professor de Direito Financeiro em vários cursos que nós temos visto e vocês vão tomar conhecimento disso. Fora isso, não vou me estender mais no currículo do Antônio Carlos Dávila, mas eu posso assegurar, e vocês vão perceber, que é uma pessoa que conhece como poucos todo o direito financeiro na teoria e na prática. Vai ser extremamente proveitoso, conforme vocês vão poder verificar, e eu fico especialmente agradecido por essa iniciativa, essa boa vontade, essa disponibilidade do Dávila, vamos falar, me permita aqui chamá-la de Dávila, de dar essa colaboração que realmente vai ser muito útil para os nossos alunos e para a comunidade jurídica como um todo. E vamos começar falando sobre aquele que é o ponto mais central e importante do direito financeiro, que são os orçamentos públicos. Dávila falará hoje conosco sobre o orçamento, sua origem e suas funções como instrumento de controle e também sobre os princípios orçamentários. Muito obrigado, Dávila. A palavra é sua, ratificando e reiterando os meus agradecimentos por essa colaboração que você gentilmente dá à Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo e ao público interessado no direito financeiro em geral. Muito obrigado. A palavra é sua, Dávila. Eu que agradeço, professor, e obrigado pela oportunidade. Eu acho que a gente está começando aqui hoje uma série de videoaulas que vão ficar disponíveis para a sociedade como um todo, e é importante que a sociedade tome cada vez mais conhecimento de temas como o orçamento público, porque, ao fim e ao cabo, cerca de metade do que a gente produz nesse país é canalizado para os orçamentos públicos de todas as esferas de governo. Eu vou procurar falar dessa temática de uma maneira bem simples, de uma maneira bem acessível, de uma maneira bem didática. Não pretendo aqui ficar teorizando ou fazendo discussões intermináveis sobre assuntos que não são assim de interesse geral, vamos dizer, ou para um grande número de pessoas. Então vamos lá, sem a gente perder mais tempo, vamos tentar descobrir de quando é que surge essa coisa chamada orçamento, né? O que é o orçamento e, principalmente, o que não é o orçamento público. Eu vou colocar aqui para a gente uma apresentação.
Espero que todos estejam vendo. Consegue me ouvir, me ver direitinho? Vamos lá. Como é que surge o orçamento público, né? Eu sempre, quando começo a falar de orçamento, eu quero saber das pessoas se elas têm alguma palavra que representaria o que é o orçamento, né? As pessoas vêm me dizer, não, o orçamento, professor, é planejamento. E eu digo, não, o orçamento não é planejamento. Ah, mas como que não é planejamento? O orçamento não tem nada a ver com planejamento? Claro que tem. Inclusive, nós vamos ver ao longo dessas aulas aqui que nós temos um instrumento muito importante trazido pela Constituição, que é o Plano Plurianual, que nada mais é que um instrumento de planejamento aí de médio e longo prazo, que está ou que funciona em harmonia com a lei orçamentária anual, né? Mas o orçamento não é em si um planejamento estrito sensu, né? Não é essa palavra que vem a representar o que é o orçamento ou que nos diga de uma maneira muito clara como é que o orçamento surge ao longo da história. Então o orçamento seria a receita, né? Porque em casa a gente tem um orçamento familiar, que a gente tem a receita, que a gente tem a despesa, e eu digo, não, o orçamento, embora a gente vá ver que fundamentalmente ele é composto por estimativas de receita e autorizações de gasto, o orçamento não são essas duas palavras que eu gostaria de ouvir dos alunos. Então, seria a autorização? Também não é essa palavra. Pô, professor, então vamos dar uma ajuda aí, pelo amor de Deus. Né? Se não é nenhuma dessas palavras até agora, seria então um recurso? Eu tenho um conjunto de recursos para trabalhar ao longo de um determinado período? Também não é. Crédito, eu tenho lá um crédito orçamentário, determinado órgão não tem crédito, não tem recurso, não. Nenhuma dessas palavras até aqui representa, na essência, o que é um orçamento ou como é que o orçamento surge. Que palavra, então, poderia representar o que vem a ser um orçamento? Essa palavra, inclusive o professor já falou, essa palavra é controle. Se tem uma palavra que a gente possa escolher para representar o que vem a ser um orçamento público, essa palavra é controle. Todas as demais que a gente citou têm a ver, sim, com o orçamento, mas, na essência, controle é a palavra que vai nos mostrar o quê? Que nós temos uma sociedade que quer, por intermédio do parlamento, controlar aquilo que o Estado vai fazer com o recurso que, ao fim e ao cabo, é um recurso público de toda a sociedade. Se o Estado quer dispor dos bens, direitos, quer fazer gasto, quer utilizar recursos arrecadados, recursos públicos, ele tem que passar por intermédio de um orçamento. Ou seja, a sociedade só vai autorizar a utilização daquele recurso depois de uma autorização pelo Poder Legislativo, quando o Legislativo trabalhar em cima dessas informações e verificar se, com aquele montante de dinheiro, vai poder ou não fazer determinado dispêndio. Tá certo? Bem, não à toa que a nossa Constituição de 88, em 2 dispositivos, lá no artigo 167, fala o seguinte, olha, são vedados o quê? Início de programas ou projetos não incluídos na lei orçamentária anual. Então, não haveria, em regra, qualquer possibilidade do Estado, seja ele União, um município, um Distrito Federal ou um Estado da Federação, começar qualquer tipo de projeto ou de programa, ou seja, fazer gasto, sem que antes a autorização para que isso possa ter início esteja incluído na forma de uma autorização de despesa na lei orçamentária anual. E o outro dispositivo, que inclusive é o inciso subsequente, é vedada também a realização de despesa ou a assunção de obrigações diretas. Isso daqui é muito importante, né? Porque em determinada aula a gente vai ver que existe uma discussão sobre uma coisa chamada emissões diretas de títulos públicos. Será que o Estado ou a União, quem quer que seja, pode utilizar-se da emissão direta de um título público sem que isso passe pelo orçamento? Então, vamos lá. A realização de despesas ou assunção de obrigações diretas que excedam os créditos orçamentários adicionais também é vedada pela Constituição. Nós vamos aprender já já o que significam aí esses créditos orçamentários ou
adicionais. A gente vai ver que existe uma diferença entre eles. Mas, basicamente, é o seguinte: não é possível fazer qualquer gasto sem que antes o Poder Legislativo, por intermédio de um processo legislativo bem específico, que é chamado processo legislativo orçamentário, autorize a realização desses gastos. Tá? Mas isso é a Constituição de 88, né? Que estamos falando aqui, não dá para fazer gasto sem autorização no orçamento. Mas essa coisa chamada de controle da sociedade sobre o Estado começa há muito tempo, lá por volta de 1200, 1215, com a Magna Carta. E ela começa pela parte que mais dói no corpo humano, que é o bolso. Então, o que é que se disse nessa Magna Carta de 1215? Que nenhum tributo, portanto, o bolso, né, nenhum tributo ou auxílio será instituído no reino, senão pelo seu conselho comum. Exceto o quê? Com o fim de resgatar a pessoa do rei, fazer seu primogênito cavaleiro, casar sua filha mais velha uma vez. E os auxílios para esse fim serão razoáveis em seu montante. Chegou uma época, portanto, que os senhores feudais eles não queriam ficar sendo objeto de alcance do rei, no montante que o rei queria, toda hora que o rei queria, e eles falaram, não, olha, vamos escrever aqui que não vai ser possível que isso seja feito, senão pelo seu conselho comum, autorizando que isso ocorra. Né? Muito tempo depois, lá em 1628, vocês têm que compreender que naquela época a internet ainda não era banda larga, não é? O arco-íris sequer era colorido, o arco-íris antigamente era preto e branco, não sei se vocês sabem disso. Mas em 1628, portanto, 400 anos depois, foi feita uma Petition of Rights que pedia, evidentemente, por isso petition, por todas essas razões, os lordes espirituais e temporais e os comuns humildemente imploram a vossa majestade que, a partir de agora, ninguém seja obrigado a contribuir com qualquer dádiva, empréstimo ou benevolência e a pagar qualquer taxa ou imposto sem o consentimento de todos, manifestado por ato do parlamento. Então, novamente, o que nós temos aqui? A sociedade querendo controlar o poder quase que absoluto que o Estado tinha de arrecadar recursos, de pegar riquezas junto a esta sociedade. Não, só vai fazer isso depois de uma autorização. Só que aqui ainda era um pedido, né, feito de maneira bem humilde, como o texto aqui está nos mostrando. E isso não deu muito certo, né? Depois de um tempo o rei foi, vamos dizer assim, decapitado, as cordas vocais acabaram ficando um pouco distante do pulmão do rei, e em 1689 chegou o tal do Bill, brincadeira, né? Veio aqui o Bill, a Declaração de Direitos, e falou o seguinte, olha, aqui não vamos mais pedir nada, aqui a gente está estabelecendo que a partir desta data nenhum homem será compelido a fazer qualquer doação, empréstimo ou caridade, ou a pagar imposto, sem consentimento comum através de lei do parlamento. Então vejam que demorou muito tempo para que a sociedade conseguisse estabelecer um direito quase que básico, fundamental, que ela não é obrigada a contribuir para o Estado se ela, reunida num parlamento, por intermédio de seus representantes, não autorize isso primeiramente, tá certo? Bem, muito tempo depois, porque aí, evidentemente, apesar de você autorizar o Estado a arrecadar esses recursos, o que é que acontecia? O Estado ia gastando, 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 e cada vez mais ele ia querendo mais recursos dessa sociedade. Até que alguém parou e pensou, não, nós precisamos também controlar não só o que o Estado arrecada, mas também o que o Estado gasta. E pela primeira vez lá na Grã-Bretanha, em 1822, é que surge um documento em que vai ser controlado a partir de então não só aquilo que o Estado vai arrecadar junto à sociedade, mas também o que o Estado vai gastar, ou seja, o que ele vai fazer com os recursos que ele está arrecadando junto à sociedade. Né? E aí, o chanceler do erário, nessa maleta bonitinha, né, ele apresentava ao parlamento o chamado budget. E budget nada mais é do que
essa expressão que significa a maleta, uma maleta pequena. Inclusive o orçamento ele é conhecido num linguajar mais leigo, vamos dizer assim, como budget, né? Que nada mais é do que a maleta onde o chanceler do erário levava ao parlamento o documento no qual ele solicitava autorização para arrecadar recursos e que evidenciava os gastos que seriam feitos com aquele recurso. E é até interessante a gente colocar aqui essa expressão que eu coloco aqui embaixo, dizendo que o chanceler foi ao parlamento and opened his budget. Isso daqui era muito comum, ou seja, o chanceler foi ao parlamento e abriu a sua maleta e nos mostrou o orçamento público, né? E quando a gente fala assim, e abriu o orçamento, inclusive essa expressão abertura, o orçamento foi aberto, ela é até trazida para a nossa legislação pátria aqui no Brasil. Vários são os dispositivos em que você apresenta, que você encontra essa expressão, o orçamento foi aberto, né? O que é abrir o orçamento? Tem tudo a ver com esse ato de abrir essa maleta e mostrar ao parlamento o documento que lá estava. Inclusive o artigo 167, que nós acabamos de falar, né, tem lá no seu inciso 5 uma expressão, uma vedação que diz o seguinte: é vedada a abertura de crédito suplementar ou especial sem prévia autorização legislativa e sem indicação dos recursos correspondentes. Portanto, você que está estudando aí orçamento pela primeira vez, sempre quando você encontrar essa expressão abertura, está aberto, abre, tem a ver com aquele ato lá de 1822, ok? Bem, feita essa introdução que nos mostra como é que o orçamento surge e por que ele é, em essência, um instrumento de controle da sociedade sobre o Estado, vamos trazer isso para uma discussão um pouco mais caseira e ver o que a Constituição Federal fala sobre direito financeiro, como é que o direito financeiro deve ser legislado, deve ser regulado pelos entes da federação, né? Vamos falar um pouquinho sobre norma geral de direito financeiro, o que é que a Lei 4.320, que a gente vai trabalhar muito com ela, tem a ver com tudo isso, né? A Constituição, claro, traz competências, uma listagem de competências que os entes têm para legislar. Por exemplo, artigo 22 lista as competências privativas da União para legislar. Eu não vou ficar repetindo aqui essas competências que não têm relação com o curso aqui. O artigo 25, parágrafo 1º, são reservadas aos Estados as competências que não lhes sejam vedadas por esta Constituição. O artigo 30 compete aos municípios. Então, vários dispositivos da Constituição listam competências para legislar que foram atribuídas aos entes da federação. E lá no artigo 24, existe uma competência chamada de competência legislativa concorrente que tem a ver com o nosso estudo. Lá está escrito assim: compete à União, aos Estados e ao DF, percebo que aqui não foi listado ou não foram listados os municípios, só União, Estados e DF. Compete à União, Estados e ao DF legislar concorrentemente sobre 1, direito tributário e financeiro, e 2, também legislar sobre orçamento. Então, todas as vezes que alguém quiser legislar sobre a temática direito financeiro e orçamento, será possível fazê-lo de maneira concorrente. Veja aqui que é o seguinte, não estou falando, presta bem atenção, isso vai ficar mais claro mais adiante, que aprovar a lei orçamentária anual, aprovar a lei de diretrizes orçamentárias, aprovar a lei do plano plurianual, seja legislar sobre direito financeiro e sobre orçamento. São coisas distintas. O que eu estou falando aqui é, eu preciso, nessa federação, estabelecer um conjunto de normas, conceitos, definições, regimes contábeis e por aí afora, que sirvam a todos os entes da federação e que sejam observados por todos os entes da federação. Quem é que vai fazer isso? Qual é o ente federado que vai estabelecer essas normas gerais sobre direito financeiro e orçamento? A resposta está aqui no parágrafo 1º do artigo 24. No âmbito da legislação concorrente, a competência da União limitar-se-á a estabelecer normas gerais. Então, a União vai estabelecer normas que serão aplicadas de maneira, vamos dizer assim,
obrigatória ou de maneira uniforme em todos os entes da federação. Todos os entes deverão observar, por exemplo, qual é o conceito de uma receita corrente, de uma despesa de capital, como é que se faz o cálculo da regra de ouro e por aí afora. Ok? Parágrafo 2º. A competência da União para legislar sobre normas gerais, por evidente, não vai excluir a competência suplementar dos Estados. Se os Estados perceberem que é preciso suplementar aquela norma geral aplicada pela União ou aprovada pela União, eles poderão fazê-lo, certo? E, claro, se a União não estabelecer essa norma geral, nós já vamos ver se essa norma geral já existe ou não. Os Estados poderão exercer a competência legislativa plena, ou seja, poderão legislar para normas gerais, inclusive para os municípios daquele Estado, para entender as suas peculiaridades. Beleza? E quando depois a lei federal for aprovada, evidentemente que aquela norma geral, porventura aprovada por um Estado da Federação, perderia sua eficácia. Claro, naquilo que contrariar o que a União estabelecer em norma geral. Beleza até aqui? Ótimo! Mas que tipo de norma a gente tem que usar para estabelecer essas normas gerais? O artigo 165, nono da Constituição, nos traz a resposta. Está escrito lá o seguinte: cabe a uma lei complementar, 1. Dispor sobre o exercício financeiro. O que é um exercício financeiro? Esse conceito, essa definição, será estabelecida em cada ente da federação? Não me parece que isso seja correto. Então, a União vai, por intermédio de uma lei complementar, aprovada aqui no Congresso Nacional, estabelecer o conceito de exercício financeiro. Também estabelecer qual será a vigência, quais serão os prazos. Prazos aqui quando é que eu tenho que encaminhar ao Poder Legislativo local, se eu estou aprovando meu orçamento lá no município ou aqui no Distrito Federal, qual é o prazo que eu tenho para enviar o projeto ao Poder Legislativo? Que prazo que o Legislativo tem para aprovar esse projeto? Esses prazos também precisam ser estabelecidos em lei complementar. Como é que eu elaboro o orçamento? Eu não posso deixar que cada ente elabore o orçamento de maneira assim que não seja, no mínimo, uniforme, para que exista uma harmonia, até para que você posteriormente possa, como é feito hoje em dia pelo Tesouro Nacional, você possa reunir esse conjunto gigantesco de informações sobre a execução do orçamento público para que você consiga gerar estatísticas em âmbito nacional, para que você possa, por exemplo, saber quanto é que nós estamos gastando com saúde, quanto é que nós estamos gastando no âmbito da saúde na pandemia do Covid-19, quanto é que eu gasto em esporte e por aí afora. É preciso que o orçamento tenha algum nível de uniformização em relação à sua elaboração também. Como que ele vai ser organizado? Então, olha, todas essas normas de organização, elaboração, vigência, etc., do plano plurianual, da lei de diretrizes orçamentárias e da lei orçamentária anual tem que ser aprovada numa lei complementar, que será uma norma geral de direito financeiro e orçamentário. Já que todo ente da federação vai aprovar a sua lei do PPA, a sua lei de diretrizes orçamentárias e a sua lei orçamentária anual. Então é bom até a gente fazer um parênteses aqui, um município aprova a sua lei orçamentária, aprova a sua lei de diretrizes orçamentárias e aprova o seu PPA. O PPA de um município, ou melhor, o PPA da União, não é a reunião de todos os PPAs de cada município, de todos os estados. Cada ente vai ter autonomia para elaborar esse conjunto de 3 normas, que serão leis ordinárias, que formam o chamado sistema de planejamento e orçamento. Mas a gente vê isso mais adiante também. E também cabe a uma lei complementar estabelecer normas de gestão financeira e patrimonial da administração direta e indireta. Então, quando eu falo de direito financeiro aqui, como é que eu apuro um resultado fiscal? Como é que eu apuro o resultado orçamentário? Como é que eu estabeleço um regime contábil para as receitas e despesas públicas de cada ente? Tudo isso tem que estar numa lei complementar, também numa norma geral.
ok? Vamos lá. Só que tem um problema. Essa lei complementar ainda não foi aprovada, apesar de já termos aí, de 88 até hoje, 32 anos quase de Constituição. Essa lei complementar não é, por favor, a lei de responsabilidade fiscal. A lei de responsabilidade fiscal não veio para atender a esse chamado desta lei complementar, embora a LRF traga dispositivos que tenham tudo a ver com a matéria orçamentária, que ela se comunica, sim, também com o orçamento, com o planejamento, por aí afora, mas não é a LRF. Essa lei complementar não existe, mas lá em 1964, né, foi aprovada uma lei ordinária, evidentemente, até pela numeração a gente pode verificar isso aí, que trouxe o quê? Bem, vamos ver o que a Constituição de 46 estabelecia, porque essa Lei 4.320 foi aprovada sob a égide da Constituição de 46. Artigo 5º, compete à União legislar sobre normas gerais de direito financeiro. E aí a 4.320 nada mais é do que normas gerais de direito financeiro para a elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos estados, dos municípios e do DF. E aqui é interessante até a gente notar que nesse preâmbulo, quando fala aqui controle dos orçamentos, já fiquem sabendo que não existia naquela época o PPA e as leis de diretrizes orçamentárias. Por isso que essa norma geral de direito financeiro, aprovada à época, só fala aqui sobre orçamentos, ok? Bem, essa lei 4.320, embora seja uma lei que na sua forma ela é uma lei ordinária, ela foi recepcionada pela Constituição de 88 como sendo uma lei materialmente complementar. Isso está lá na ADIM 1726, né? O ministro relator Maurício Correia foi muito claro, falando o seguinte, que a exigência de prévia lei complementar, estabelecendo condições gerais para a instituição de fundos, como exige o artigo 165(9)(2) da Constituição, está suprida pela Lei 4.320 de 64, recepcionada pela Constituição com status de lei complementar. Então, não há dúvida. Qual é a norma que hoje exerce a função de lei complementar de direito financeiro e orçamentário? É a Lei 4.320. Embora muita gente não goste muito dessa Lei 4.320, eu, apesar de verificar que dentro dela existam dispositivos que também precisam ser atualizados, eu sou um obediente à Constituição. Se a Constituição falou que essa lei foi recepcionada e o Supremo falou isso daí, para mim essa é a lei que eu devo seguir. Eu não posso, por intermédio de instrumentos infralegais, estabelecer normas que sejam incompatíveis com a Lei 4.320, né? Mas é evidentemente que a gente precisa olhar para essa lei para verificar se tudo foi recepcionado ou não. Eu não vou passar aqui por uma análise minuciosa dispositivo por dispositivo, mas a gente precisa verificar que no corpo dessa Lei 4.320 existe matéria dentro dela que é matéria de lei complementar. Quando eu estabeleço, por exemplo, quando é que começa e termina o exercício financeiro, né? Existe matéria de lei complementar, portanto, esse conteúdo foi recepcionado pela Constituição como sendo materialmente de lei complementar. Só poderia alterar por intermédio de uma lei complementar. Existe um conteúdo ali dentro que é matéria de lei ordinária e que, evidentemente, foi recepcionado pela Constituição, mas que, como é matéria de lei ordinária, não necessita necessariamente de uma lei complementar para que você o modifique. E existe um conteúdo que é incompatível com a Constituição de 64. O artigo 32, se não estou enganado, diz lá que se o Poder Executivo não encaminhar o projeto de orçamento ao Legislativo até determinada data, que o Legislativo considerará como projeto a lei orçamentária anual vigente. Isso é inconstitucional, porque a iniciativa para você propor o projeto da lei orçamentária anual, de acordo com a Constituição, é exclusiva do chefe do Poder Executivo. Então, não posso admitir que dentro de uma norma exista a hipótese de você dar início ao processo legislativo destinado a aprovar o orçamento
que não seja por intermédio de iniciativa do chefe do Poder Executivo. Se é a lua da União, vai ser o presidente da República. Se é a lua do DF, o governador. Se é a lua de um município, o prefeito, por assim por diante. Então, se é incompatível, esse conteúdo não foi recepcionado. Ok? Beleza. Portanto, temos aqui que o instrumento a ser utilizado para alterar a 4320 deve ser uma lei complementar naquilo que for matéria de lei complementar. Né? Uma lei complementar aprovada pelo Poder Legislativo. E é incorreto estabelecer norma geral de direito financeiro por intermédio de lei ordinária, decreto, portaria. E por que eu faço essa observação? Porque existe um dispositivo da Lei de Responsabilidade Fiscal que trata do chamado Conselho de Gestão Fiscal, que atribui de maneira temporária ao Tesouro Nacional, ou Ministério da Economia, por intermédio do Tesouro Nacional, competência para estabelecer normas gerais de consolidação das contas públicas. Muito cuidado nisso. Norma geral de direito financeiro é diferente de norma geral de consolidação das contas públicas. Eu posso sim dar ao Tesouro um papel, uma competência de estabelecer normas para que, com base no que uma norma geral de direito financeiro estabeleceu, eu determine que os entes da federação consolidem as suas informações aqui na União, por exemplo. Mas eu não posso, por intermédio de uma portaria editada pelo Tesouro, estabelecer novos regimes contábeis, novos conceitos de receita e despesa e por aí afora. Isso tudo tem que estar de acordo com o que eu entendo desse ordenamento jurídico constitucional dentro de uma lei complementar aprovada pela União. Ok? E, claro, a LRF não revogou a 4.320. Estamos aí com esta norma mais a LRF. Bem, saindo dessa parte um pouco mais relacionada estrito sensu com o orçamento, as suas origens e com as normas gerais de direito financeiro, eu queria agora falar com vocês sobre alguns conceitos que são necessários para que vocês entendam o orçamento público, porque várias vezes, inúmeras vezes, né, o orçamento vai se comunicar com o patrimônio público, vai se comunicar com os chamados resultados fiscais, com o controle do endividamento público. E eu preciso que vocês entendam esses conceitos, pelo menos tenham em mente esses conceitos básicos, para que vocês se situem de maneira apropriada quando estiverem estudando o orçamento, quando estiverem estudando metas fiscais, quando estiver estudando patrimônio, contabilidade pública. Beleza? Então vamos lá? Eu vou sair um pouquinho desse assunto chamado orçamento e vou entrar em outros assuntos aqui que são muito importantes. Presta atenção. Bem, vamos trabalhar com um pouquinho de conceito de estoque, né? E depois a gente trabalha com fluxos. Vamos imaginar que só existam duas pessoas no mundo, tá bom, pessoal? Só duas pessoas. O indivíduo A e o indivíduo B. E que esses indivíduos anotem num caderninho tudo que eles possuem de bens, direitos e obrigações. Vamos tentar entender isso aqui num esquema um pouco mais didático. Temos aqui o indivíduo A e o indivíduo B. O indivíduo A tem obrigações, ele tem que pagar uma dívida, ele tem um salário a pagar, ele tem obrigações perante alguém. E se só existem duas pessoas no mundo, essa é a nossa premissa, tudo que o indivíduo A tem de obrigações anotadas no seu caderninho representam direitos do indivíduo B. Tá certo? Então, vice-versa. O que o indivíduo B tem anotado no seu caderninho de valores a receber representa lá no caderninho do indivíduo A uma obrigação. Joia? E tudo que o indivíduo A tem de direitos, ou seja, valores a receber, representam obrigações desta outra pessoa, desse conjunto complementar aqui chamado indivíduo B. Então, o que o indivíduo A terá de direitos representa obrigações do indivíduo B, vice-versa. Beleza? Agora, o indivíduo A também anota ali no seu caderno, a mesma coisa faz o indivíduo B, os bens que ele possui. Né? Então, os bens que eu possuo, por exemplo, essa caneca aqui maravilhosa do Flamengo,
É um bem que eu possuo. Está aqui anotado no meu caderninho. Olha, a caneca do Flamengo, R$ 20. Ninguém deve esta caneca para mim. É um bem, um patrimônio que eu tenho, que não representa no patrimônio do indivíduo B uma obrigação. É um bem. Da mesma forma que o indivíduo B possui bens. Tem lá o professor José Maurício Conte, acabou de mostrar aí uma caneca maravilhosa da Ponte Preta. Beleza? Então, o professor tem esse bem listado lá no seu caderninho. Tá? Não existe, como existia ali nos direitos e obrigações, uma relação entre o bem de um indivíduo A é um bem ou que o indivíduo B deve para ele, não. Isto daqui não existe, tá certo, pessoal? Então, tudo que o indivíduo A possui de direitos e de bens, tudo que o indivíduo B possui de direitos e de bens, menos o que ele deve para alguém, então, se o indivíduo A pegar os seus direitos e seus bens e diminuir aqui do que ele deve para alguém, e o indivíduo B fizer a mesmíssima coisa, o que eles terão aqui é um patrimônio. É um patrimônio líquido. Então, se eu pegar tudo que eu tenho de direitos e de bens, diminuir do que eu devo para o resto do mundo, eu tenho aqui o meu patrimônio líquido. Mesma coisa para o indivíduo B. Tá certo? Perceba que o indivíduo B tem um patrimônio líquido maior do que o indivíduo A, embora o indivíduo A tenha mais bens do que o indivíduo B. Então, o que me interessa aqui é controlar o meu patrimônio líquido, saber se eu estou ficando mais rico ou mais pobre. O que é este PL? Se a gente puder fazer uma igualdade aqui, isso daqui é muito útil para que a gente depois entenda algumas operações de uma maneira um pouco mais direta, né? O PL nada mais é, essa região em amarelo aqui, nada mais é do que o conjunto de bens mais os direitos, menos o conjunto das minhas obrigações. Beleza? Entendido esse conceito de estoque, que é fundamental para os nossos estudos, vamos entender agora o que são os fluxos que nos interessam aqui. Bem, fluxos nada mais são do que operações que eu pratico e que produzem alterações, variações nos saldos, nos estoques desses meus bens, direitos e obrigações. Por exemplo, se eu ganho um carro de presente, o que vai acontecer com o meu estoque, o meu montante de bens? Vai aumentar. Veja que eu ganho um carro, não fico devendo nada para ninguém. Se eu contrato um empréstimo, eu vou ter um aumento das minhas obrigações junto ao banco, mas eu tenho um aumento nos meus direitos, ou seja, no dinheiro que eu vou depositar, que está lá na minha conta corrente no banco, que para mim é um direito, né, que eu posso sacar, e que para o banco vai ser uma obrigação. Incorrer nos juros de um empréstimo, tudo isso são fluxos que alteram esses estoques ao longo do tempo. Beleza? Trouxe aqui alguns exemplos de fluxos e o que é que eles produzem sobre os direitos, bens e obrigações. Ou seja, o que é que cada uma das operações que eu vou listar aqui, né, vai produzir de variações sobre os meus direitos, os meus bens, minhas obrigações e, por fim, o que é que vai produzir sobre a variação no meu patrimônio líquido. Por exemplo, se eu ganhar um carro no valor de R$ 20, meus bens vão aumentar em 20, meu PL vai aumentar 20, porque os meus direitos não aumentaram nada, minhas obrigações também não. Fazendo essa continha aí, fiquei mais rico em 20. Se eu ganhar na loteria 100, eu vou depositar esse dinheiro lá no banco, vou ter esse direito de sacar esse dinheiro a hora que eu bem entender, vou ficar mais rico em 100. Veja que meus bens não aumentaram, né, porque eu sequer comprei uma casa, um apartamento com aquele dinheiro, só depositei aquele dinheiro lá no banco. E as minhas obrigações também não. Né? Se eu receber o perdão de uma dívida, o que é que acontece com o saldo das minhas obrigações? Vai diminuir, ó. Vai diminuir em 50 e o meu patrimônio líquido vai aumentar, já que o estoque das minhas obrigações diminuiu. Se eu perder um dinheiro na rua, vou ficar mais pobre em 10 e por aí por diante, pessoal. Se eu tiver um carro roubado, o que acontece com aquele meu bem que era no valor de 20? Vai diminuir, vai zerar. Eu fiquei mais pobre. Se eu assumir uma dívida de alguém ou reconhecer um passivo, uma obrigação, todos esses fluxos, comprar um carro, né, vender uma casa, aplicar o dinheiro na poupança, vão produzindo variações nos estoques de bens, direitos, obrigações e, por consequência, no meu estoque de patrimônio líquido. Beleza?
Se eu contratar, por exemplo, uma aula num cursinho, né? Por que é que aqui está zerado, né? Por que é que quando eu contrato uma aula no cursinho, eu coloquei aqui como zero em todos esses estoques? Eu vou explicar para vocês já já, quando a gente falar sobre regimes contábeis. Tá certo? Então vamos para lá? Já sabemos o que são estoques, já sabemos o que são fluxos, né? A gente poderia listar aqui uma série infinitas, né? Mas são as operações que geram efeitos distintos sobre o PL e por aí afora, né? E se essa operação, já já a gente vai ver também, elas não alterarem o meu PL, a gente vai chamá-las de permutativas. Se elas produzirem aumento ou diminuição do PL, chamaremos de modificativos. Mas isso é um assunto para depois, beleza? Eu vou passar por essa página aqui e vou entrar no assunto chamado regime contábil, que tem a ver com estoques e fluxos. Por quê? O que é um regime contábil? Regime contábil nada mais é do que, né, o momento, a escolha que eu faço, uma definição, uma regra. Olha só que interessante. Eu vou lá na minha lei complementar de direito financeiro estabelecer uma regra que será observada por todos os entes da federação, né, já que se trata de uma norma geral de direito financeiro, por intermédio da qual eu vou falar que regime contábil é o momento em que cada ente da federação será obrigado a reconhecer os fluxos ou os efeitos dos fluxos em seu patrimônio. Então, se eu estabelecer que esse regime contábil é um regime de competência, né, eu vou reconhecer os fluxos no momento em que houver uma troca do valor econômico entre as partes de uma operação. Já já vou trazer um exemplo muito claro sobre isso, né? Não me interessa o momento em que eu tenho que pagar essa despesa ou o momento que eu vou receber esse montante. O que me interessa aqui é, houve a troca do valor econômico entre as partes? O professor deu a aula, então ele tem o direito, claro, se ele estiver cobrando, não é o caso aqui dessa aula, pelo contrário, né? Se ele estiver cobrando algum valor, quando ele está dando a aula, está acontecendo essa troca do valor econômico, ou seja, o fato gerador, ele deveria registrar lá no seu caderninho um direito chamado, ó, aulas a receber e o respectivo montante, ok? Mas se por uma determinação legal ou por uma escolha, ele achar que registrar essas receitas no momento em que dá a aula não é, sob o ponto de vista dele, o mais interessante, porque ele é uma pessoa um pouco mais assim cautelosa, ele prefere só reconhecer variações no seu patrimônio no momento em que ele recebe o pagamento ou no momento em que ele efetua o pagamento, nós estaremos lidando com um regime de caixa. Joia? Então vamos entender uma situação aqui. Vamos imaginar que um curso contratou um professor para dar uma aula de administração financeira e orçamentária e vai pagar por essa aula o valor de R$300. Então nós vamos analisar essa situação em 3 momentos. No momento em que o professor é contratado, no momento em que o professor está dando a aula e no momento em que o curso efetua o pagamento dessa aula ao professor. Vamos lá. Temos aqui o contrato, a aula e o pagamento. Num regime de competência, né, é no instante que está sendo dada a aula que ocorre o fato gerador. Então, é nesse instante aqui que você vai registrar os fluxos no seu patrimônio. Ou seja, o seu patrimônio vai ser alterado de acordo com aquele montante nesse instante aqui, do fato gerador, na hora que o professor está dando a aula. Vamos pegar aqui um exemplo, olha, o que é que vai acontecer com o patrimônio lá do cursinho, nos seus direitos, bens, obrigações e PL, e o que é que vai acontecer naquele caderninho do professor, em bens, direitos e obrigações e PL, quando ele der a aula e o regime for um regime de competência. Ó. No momento em que se contrata a aula, não há qualquer alteração aqui nos direitos, bens e obrigações, porque o fato de ser contratado para dar uma aula não é condição suficiente para que o professor ou para que o cursinho registre, no caso aqui, uma obrigação, ou o professor registre um direito, dado que o regime é de competência, ou seja, que essa variação só vai acontecer quando ele der a aula. Então,
num regime de competência, contratar alguém para dar a aula não produz qualquer alteração no patrimônio daquela pessoa, daquela entidade, vamos dizer assim, né? Agora, no momento em que a aula é prestada, o cursinho obrigatoriamente tem que registrar no seu caderninho uma obrigação. Está lá, no passivo vai registrar aulas a pagar. No caso aqui, eu coloquei o valor de R$ 5, mas se vocês quiserem ficar isso aqui compatível com o valor que eu coloquei lá atrás, vocês podem colocar aqui o valor de 300, mas vamos trabalhar com esse valor de R$ 5, beleza? E o professor? Na hora que ele dá a aula, ele registra no seu caderninho um direito a receber. Está aqui o valor de R$ 5. Perceba que a variação do patrimônio líquido do professor está acontecendo no momento em que ele dá a aula. E a variação do patrimônio líquido do cursinho está aqui quando ele tem o professor dando a aula para os seus alunos. Quando o professor receber o pagamento, o cursinho pagar, não haverá qualquer alteração no patrimônio líquido. Evidentemente que haverá aqui variações nos direitos e obrigações, porque o cursinho vai tirar o dinheiro que está depositado lá no banco, R$ 5, e vai pagar ao professor. E aquela obrigação que existia vai diminuir em 5. Do ponto de vista do patrimônio líquido, não houve qualquer alteração. E para o professor a mesma coisa. Ele tinha o direito a receber uma aula, vai diminuir. E ele vai depositar os R$ 5 na sua conta no banco e vai aumentar aquele direito. O seu patrimônio líquido também não se altera. Perceba que se eu alterasse aqui o patrimônio líquido do professor, quando ele recebesse o pagamento, eu estaria fazendo uma dupla contagem. Beleza? Como é que isso aconteceria se o regime fosse um regime de caixa e não um regime de competência, né? O regime de caixa é quando eu determino que os fluxos acontecerão no instante do pagamento ou do recebimento. Então, aqui, no cursinho e no professor, quando eu contrato a aula, não muda nada. Professor, a mesma coisa. Quando a aula é prestada, o cursinho sabe que o professor foi dar aula, mas como eles combinaram na legislação que o fato gerador não seria um ato suficiente para que se registrasse qualquer variação no patrimônio, ele não vai registrar nada, tampouco o professor vai registrar qualquer variação nos seus bens, direitos e obrigações. Agora, quando o cursinho efetuar o pagamento, aí sim que haverá a variação do patrimônio líquido e o professor vai também registrar o seu direito e, portanto, vai reconhecer formalmente que está mais rico. Beleza? Então, regime contábil é isso. Eu escolho em que momento os meus estoques sofrerão variações, ou seja, em que momento os fluxos de receita e despesa serão reconhecidos. Tá bom? Então, no regime de caixa, está aqui, fato gerador, não é condição suficiente para se registrar um ativo no patrimônio, né? O crédito, evidentemente, o direito a receber, você pode, inclusive, ir à justiça, reclamar o direito de receber esse valor, ele existe. Sob o ponto de vista jurídico, ele está lá, ele existe. Houve uma troca de valor econômico, que é reconhecível, mas sob o ponto de vista de você registrar isso no patrimônio, ainda não é condição suficiente. Então, prestem muita atenção nessa relação. O fato de haver um valor jurídico ter sido criado aqui quando o professor deu uma aula para um cursinho, não necessariamente significa que aquele valor deve ser registrado no patrimônio. Quem vai definir isso não é a existência daquele valor jurídico, vai ser o quê? O regime contábil. Isso é muito importante quando a gente trata de setor público, orçamento público. Beleza? Vamos lá. Quais são as diferenças aqui entre esses dois regimes, né? Vocês perceberam que não houve nem no regime de competência, nem no regime de caixa, qualquer alteração quando da assinatura do contrato, ou quando o professor foi contratado. Então, eu vou excluir isso daqui, vou deixar só esses dois momentos, né? Vou separar aqui por uma linha e vou colocar aqui o cursinho no seu caderninho, anotando aqui os seus ativos e os seus passivos, e o professor anotando os seus ativos e os seus passivos, ou seja, direitos, bens e obrigações. Quando o regime é de competência,
né? O cursinho registra um aumento do seu passivo quando a aula é dada. Tá ali, a aula foi dada, eu registro um passivo. E o professor registra aqui um direito a receber. Não ocorre nada no termo de patrimônio líquido, lá no cursinho e no caderninho do professor, no momento do pagamento. Por quê? Porque o cursinho vai tirar aqui, ó, R$ 5 do seu ativo, e o professor vai receber esses R$ 5, mas em compensação, o que nós temos aqui é uma queda de uma obrigação também no cursinho e uma queda de um direito a receber do professor. Beleza? Perceberam aqui a diferença? No regime de caixa, não acontecerá nada no patrimônio do cursinho, nem do professor, quando ele der a aula. As variações acontecerão lá quando houver o pagamento. O cursinho diminui seu estoque de disponibilidade e o professor recebe os R$ 5. Beleza até aqui, pessoal? Entendemos já o que é estoque, fluxo, o que é regime contábil, competência, caixa. E agora a gente vai passar por um conceito de receita aí, despesa. E agora eu vou precisar tomar uma água, porque isso aqui é assunto muito, muito importante. O que é uma receita? O que é uma despesa? Depende, né? Muita gente fala assim, professor, receita é uma arrecadação, a receita é não sei o quê, despesa é gasto, a despesa é autorização. Não. Antes de mais nada, vamos com pouca sede a esse pote aí, vamos com muita calma. Depende do quê? Né? Nós vamos trabalhar ao longo desse curso basicamente com 3 ambientes, né? O ambiente do orçamento público, o ambiente do patrimônio público, o ambiente que eu chamo de ambiente fiscal ou de controle do endividamento público. A separação nesses 3 ambientes, eu criei essa separação lá em 2003, quando eu estava começando a dar algumas aulas de apuração do resultado fiscal, eu trabalhava no Banco Central, e para poder dar esta aula, eu tive que me deparar com os conceitos de receita e despesa em cada um desses ambientes. E eu tive que organizar essa informação. E, que eu saiba, foi a primeira vez que alguém separou esses conceitos nesses ambientes, e hoje você encontra isso escrito aí nos manuais do Tesouro, da SOF, inclusive na legislação você encontra essa separação. Tá? Essa separação está num livro que eu publiquei lá atrás, chamado AFO e Finanças Públicas, e esse livro não está mais disponível para venda, infelizmente, mas vocês encontram isso daí num texto que depois eu vou deixar disponível, vou deixar um link aí na descrição do vídeo, se for possível, para que vocês acessem esse texto lá no blog Direito Financeiro em Tela, beleza? Então depende desse ambiente. De acordo com esse ambiente, o conceito de receita e despesa vai mudar, né? Se eu estiver no ambiente do orçamento, em que o que me interessa é controlar a aplicação dos recursos públicos, né, eu vou ter esse conceito de receita e despesa em torno deste meu objetivo. Eu não estou preocupado aqui no orçamento em saber se eu vou ficar mais rico ou mais pobre. Eu não quero saber se o meu patrimônio líquido aumenta ou diminui. Eu não quero saber aqui no orçamento se a minha dívida vai aumentar ou não. Isso é preocupação para outros ambientes. No orçamento, eu quero saber o seguinte, olha, eu, sociedade, quero controlar o uso dos recursos que o Estado está arrecadando junto a mim, e eu vou fazer isso dentro do orçamento. E o que é uma receita e uma despesa nesse ambiente? Despesa orçamentária, portanto, aqui a gente está já adjetivando um pouco esse conceito. Dentro do orçamento, despesa orçamentária, pessoal, é o gasto que eu tiver que fazer. Veja que eu não estou usando aqui a palavra saída de recurso. Estou falando, é um gasto que precisa ser o quê? Se a minha preocupação é controlar a aplicação do recurso público, precisa ser previamente autorizado por quem? Pelo parlamento. E essa autorização que será dada pelo parlamento num processo legislativo específico, ou será inserida dentro da chamada Lei Orçamentária Anual, ou será inserida dentro de uma lei de créditos adicionais que nós veremos que altera a Lei Orçamentária Anual. Então,
Isso é despesa orçamentária. Toda vez que você se deparar com um gasto, né, com a aplicação de um recurso público, você tem que se fazer a seguinte pergunta: preciso buscar uma autorização prévia do parlamento? Sim ou não? Se a resposta for sim, você está diante de uma despesa orçamentária. Beleza? E o que é uma receita orçamentária? Né? Receita orçamentária é o quê? É fonte de recurso. Então, toda vez que eu for junto à sociedade para obter uma fonte de recurso com o propósito, isso é muito importante, por isso que eu coloquei aqui uma outra cor, com o propósito de autorizar uma despesa orçamentária, eu estarei diante de uma receita orçamentária. Então, se o Estado está obtendo, seja por intermédio de uma operação de crédito, de um empréstimo compulsório, seja por intermédio de um tributo, um imposto, uma contribuição, toda vez que ele estiver correndo atrás dessa fonte de recurso com o propósito de autorizar uma despesa orçamentária, nós estaremos diante de uma receita orçamentária. Tudo bem? Então, por exemplo, se eu estiver obtendo uma fonte de financiamento cujo objetivo não é autorizar gasto no orçamento, mas sim cobrir uma insuficiência de caixa, esse recurso que vai entrar lá no meu patrimônio, vai entrar lá na minha conta corrente, lá na conta única do Tesouro Nacional, não é uma receita orçamentária. É o que nós vamos chamar de receita extra-orçamentária. Extra-orçamentária não é porque ela vai ficar fora do orçamento. Ela é extra-orçamentária porque foi obtida não com o propósito de autorizar gastos, mas com o propósito de cobrir uma insuficiência momentânea de caixa. Quer ver um exemplo no nosso dia a dia? Quando você entra no teu cheque especial, né, você está indo buscar esse dinheiro com o propósito de autorizar novos gastos ou com o propósito de cobrir uma insuficiência de caixa? Vamos pensar direito nisso. Você sabe que a maioria das pessoas vai ao cheque especial para o quê? Para cobrir uma insuficiência momentânea de caixa. Mas acreditem, existem pessoas que olham para aquele limite do cheque especial na conta, quando ela pega o extrato bancário, e olha aquele valor lá de 5 mil como se fosse uma fonte de recursos disponível para ela fazer novos gastos. Então, se ela, estiver entrando no cheque especial com o objetivo de cobrir uma insuficiência de caixa, meu amigo, o que ela está obtendo ali é uma receita extra-orçamentária. Ela não vai autorizar gastos novos com esse recurso. Mas se ela estiver entrando ali no cheque especial com o objetivo de autorizar gasto no orçamento, porque ela tem, vamos dizer assim, uma irresponsabilidade do ponto de vista de gestão de seus recursos financeiros e patrimoniais, né? Aquela operação de crédito, aquele dinheiro que ele vai pegar emprestado, deixa de ser uma receita extra-orçamentária. Embora, sob o ponto de vista da essência da operação seja a mesma coisa, o objetivo de se obter aquele recurso é outro, é para autorizar gasto no orçamento. E você estará, portanto, diante de uma receita de natureza orçamentária. E por princípio, que nós vamos estudar mais adiante, que é o princípio da universalidade, esse recurso tem que ser trazido ao orçamento público na forma de uma estimativa de receita. Você não vai poder dispor desse recurso, ou seja, fazer gasto daquele recurso do cheque especial, sem antes obter uma autorização do parlamento dentro da sua lei orçamentária ou via créditos adicionais. Ok? É o que nós estamos falando aqui. Se nós vamos pegar recursos para o objetivo é cobrir uma insuficiência de caixa, ou se aquele valor está entrando no meu patrimônio sem o menor objetivo de autorizar despesas orçamentárias, ele está simplesmente transitando ali dentro do meu ativo, das minhas disponibilidades, nós estamos diante de uma receita não orçamentária, que as pessoas chamam de receita extra-orçamentária. Vamos imaginar a seguinte situação: o governo vai privatizar uma empresa estatal. Isso aconteceu muito lá na década de 90, né? E quando ele vai privatizar uma empresa estatal, o que é que ele faz? Ele estabelece lá no edital
que os grupos interessados em comprar essa empresa estatal precisam evidenciar que tem bala na agulha, que tem dinheiro para comprar. Ninguém vai ficar brincando de entrar na Bolsa de Valores para comprar a participação acionária de uma empresa estatal. Então, o que é que o governo faz? Por exemplo, ele diz o seguinte, ó, cada grupo interessado tem que ir lá no Tesouro Nacional, na conta única, e depositar ali naquela conta única R$ 1 bilhão. Vamos imaginar que 10 grupos estavam interessados em participar do leilão de privatização dessa empresa estatal e eles depositaram R$ 10 bilhões ali na conta única. Esse recurso que a União acabou de receber aqui é um recurso de natureza orçamentária ou extra-orçamentária? Será que lá na Lei Orçamentária Anual da União será possível, com este recurso aqui, né, inseri-lo aqui no orçamento, na lei orçamentária, na forma de uma estimativa de receita? Ou seja, em outras palavras, esses 10 bilhões são uma receita orçamentária ou não orçamentária? Para responder essa pergunta é fácil. É só você verificar o seguinte, esse dinheiro que foi depositado aqui, que foi obtido pelo Tesouro, tem o propósito, ou foi obtido com o propósito de autorizar gastos no orçamento, ou simplesmente está transitando ali momentaneamente, por uma questão de mostrar que tem bala na agulha para participar do leilão de privatização, né? Evidentemente que não é uma receita orçamentária, está simplesmente transitando por ali. Então, você não pode trazer esse recurso para dentro da lei orçamentária, não, porque isto seria inconstitucional. Tem um princípio orçamentário lá do artigo 165, 8º da Constituição, que é chamado de princípio da exclusividade, que nós vamos falar numa outra aula, que diz que o orçamento só pode contemplar matéria relativa a estimativas de receitas orçamentárias. Trazer para o orçamento receitas não orçamentárias seria, portanto, inconstitucional, né? E aí o Tesouro registra lá no seu passivo, né, o valor que ele diz, olha, eu preciso devolver isso daqui para os grupos assim que terminar o leilão, porque pode ser que esses grupos, ninguém ofereça o valor que eu quero e por aí afora. Joia? Aí essa empresa foi vendida por 15 bilhões. Um desses grupos ganhou, né, o leilão aqui e vai levar a participação acionária por 15 bilhões. Né? A União tem que devolver essa caução a todos os participantes, inclusive àquele grupo vencedor. O que é que vai acontecer, né, quando a União receber esses 15 bilhões? Né? A União, para devolver esse dinheiro, os 10 bilhões, para os grupos, vai precisar de uma autorização no orçamento? Né? Ou seja, a devolução desses 10 bilhões que transitaram aqui na forma de uma receita não orçamentária, para que eles possam ser devolvidos, eu tenho que buscar uma autorização do Poder Legislativo para fazer isso? A resposta é não. Então, o dispêndio desse recurso é um dispêndio de natureza extra-orçamentária, ou seja, uma despesa orçamentária que não vai precisar de autorização no orçamento para ser devolvido. Então, aquela obrigação vai morrer, deixa de existir, o dinheiro será devolvido sem passar pelo orçamento, beleza, pessoal? Não precisa passar pelo orçamento para devolver esse dinheiro. Trata-se, portanto, de uma despesa de natureza extra-orçamentária. Tá? Agora, o grupo vencedor fez o quê? Depositou, além de ter recebido 1 bilhão de volta, depositou os 15 bilhões referente à compra da participação acionária. Agora a pergunta é outra, esses 15 bilhões têm natureza orçamentária ou extra-orçamentária? Posso inserir esses 15 bilhões ou devo inserir esses 15 bilhões na minha lei orçamentária na forma de uma estimativa de receita? Sim ou não? A resposta, evidentemente, é sim. Por quê? Porque nós estamos aqui diante de uma operação que foi realizada, que é a venda de participação acionária, que, ao final, gerou um recurso que está sendo obtido justamente com o propósito de autorizar despesas no orçamento. E com esses 15 bi, a União vai fazer o gasto que ou o Estado ou o município, no caso aqui a União, já que estamos falando da conta única do Tesouro, que o Parlamento assim autorizar. Ok, pessoal? Né? Temos aqui depois, vocês podem dar uma lida, de vários exemplos de receita e de despesa
de natureza orçamentária. Tá? Agora, se o meu objetivo é outro, se o meu objetivo não é mais controlar a aplicação de recursos públicos, mas sim saber se eu estou mais rico ou mais pobre, eu já não estou mais no ambiente orçamentário, sai fora o orçamento. O que nós temos agora aqui é um ambiente do patrimônio, que eu chamo de ambiente patrimonial. O conceito de receita e despesa, portanto, vai mudar. Não é mais aquele conceito de receita e despesa do orçamento. O conceito de receita e despesa é outro. Olha, se eu quero saber como vai variar o meu patrimônio líquido, então é em torno disso, dessa preocupação, que eu vou dizer o que é receita e despesa. Beleza? Vocês estão lembrados, né? O que era patrimônio líquido? É essa área que está aí em amarelo, né? Todas as vezes que eu fizer alguma operação que produzir aumento do meu PL, eu vou ter um conceito que eu vou chamar de receita. Se essa operação produzir redução do PL, eu vou chamar de despesa. Tá aqui, ó. As operações que eu executo ao longo do ano podem produzir aumento do PL e podem reduzir redução do meu patrimônio líquido. Posso ficar mais rico, posso ficar mais pobre. Se eu executar uma operação que produzir aumento do meu patrimônio líquido, estarei diante, neste ambiente patrimonial, de uma receita. Se a operação produzir redução do meu patrimônio líquido, aqui no ambiente patrimonial, eu vou chamar essa operação de despesa. E só uma observação, se a operação que eu realizar, por exemplo, se eu contratar uma operação de crédito, né, no exato instante em que eu contrato essa operação de crédito, no instante ali, sem o tempo passar, eu estou diante de uma operação que não vai produzir nenhuma variação no meu PL. No caso aqui, neste ambiente, seria o quê? Uma operação que não seria nem uma receita, nem seria uma despesa. Seria uma operação permutativa do patrimônio. Joia? O que é uma receita e uma despesa no meu ambiente fiscal? Onde o meu objetivo aqui é outro. O meu objetivo é controlar a dívida pública, né? O meu objetivo aqui é saber como. E aí, o conceito de receita e despesa muda de figura. Tá? Nesse ambiente fiscal, eu posso estar querendo controlar a dívida na sua forma líquida, que eu chamo de dívida líquida, ou na sua forma bruta, que é a chamada dívida bruta. Só voltando àqueles conceitos de estoque lá atrás, lembra quando eu falei que o indivíduo A e o indivíduo B, que eles tinham obrigações de direitos e que a obrigação de um indivíduo A representava direitos do indivíduo B? Né? Lembra que eu falei dos direitos e obrigações também recíprocos aqui entre eles? Né? Então, quando eu trabalho apenas com os meus direitos e obrigações, ou seja, tudo que eu tenho a receber de alguém, ou tudo que eu devo para alguém, destes estoques aqui, eu extraio os conceitos de dívida líquida ou dívida bruta. O que é a minha dívida bruta? É essa área que está amarelo aqui. É o total das minhas obrigações. O indivíduo A tem obrigações, portanto, aquilo ali é a dívida bruta desse indivíduo. E o indivíduo B também tem as suas obrigações, ou seja, a sua dívida bruta. Agora, se eu dividir, melhor, se eu subtrair dessas minhas obrigações o total dos meus direitos, ou seja, se eu tenho ali as minhas obrigações, tudo que eu devo para o indivíduo A, perdão, para o indivíduo B, e subtraio dali tudo aquilo que eu tenho de direitos, ou seja, que o indivíduo B deve para mim, o que eu tenho é a chamada dívida líquida. Mesma coisa lá com o indivíduo B. Evidentemente, se nós formos comparar a situação do endividamento líquido e bruto do indivíduo A com o do indivíduo B, nós veremos que o indivíduo A tem uma dívida líquida positiva e o indivíduo B tem uma dívida líquida negativa. Por que eu estou falando isso? Por causa disso daqui, ó. Porque dívida líquida nada mais é do que o estoque das minhas obrigações menos o estoque dos meus direitos, ou seja, dos meus haveres. Beleza? Então, nesse ambiente aqui fiscal de controle do endividamento, vocês percebem que é diferente do ambiente orçamentário, diferente do ambiente patrimonial, né?
Receita e despesa tem a ver com o controle da variação de dívida. Então, olha, se eu estou aqui na dívida líquida e essa minha dívida líquida sobe porque ao longo do período lá eu executei uma determinada operação, ou essa minha dívida líquida diminui, né, eu vou chamar de despesa aquilo que produzir aumento da minha dívida líquida. E de receita aquilo que produzir redução da minha dívida líquida. Perceberam que é o contrário do meu patrimônio líquido? Né? Então, toda vez que eu estiver liquidamente mais endividado, eu estou, claro, fazendo despesa mais do que receitas. Se a minha dívida líquida estiver diminuindo, é porque eu estou tendo mais receitas do que despesa. Joia? Agora, quando eu saio do controle da minha variação da dívida líquida e quero controlar o estoque só das minhas obrigações, aí eu venho para um outro conceito de receita e despesa dentro deste mesmo ambiente. E esse conceito estará atrelado à minha capacidade de gerar recursos para o resgate da minha dívida bruta. Tá? E aí as receitas e despesas a gente vai ver que se aproximam muito, muito mesmo do conceito de receita e despesa lá do ambiente orçamentário. Beleza? Então, fechando aqui a nossa aula de hoje, nós temos esses três ambientes. O ambiente do orçamento, com seus conceitos, regimes contábeis próprios, o ambiente patrimonial, a mesma coisa, com as suas preocupações, seus objetivos, regime contábil específico, e o ambiente fiscal. Eles não são ambientes isolados um do outro, beleza? Eles são ambientes que se comunicam. O que eu estou querendo dizer com isso? Que é possível que dentro do ambiente do orçamento e do ambiente patrimonial existam algumas operações que representem receita nos dois ambientes e representem despesa nos dois ambientes. Por exemplo, um gasto com pessoal é uma despesa no ambiente do orçamento porque eu só posso fazê-lo se tiver uma autorização prévia do parlamento. E é uma despesa no ambiente patrimonial porque, ao fazê-lo, eu fico mais pobre, meu patrimônio líquido diminui. E assim sucessivamente. Eu tenho também elementos em comum entre as receitas e despesas do orçamento e as receitas e despesas no ambiente fiscal. Certo? Também tenho a mesma coisa com o ambiente patrimonial. E, claro, eu tenho elementos em comum entre esses três ambientes. Ok? Bem, a nossa próxima aula vai tratar de conceitos um pouco mais afetos ao ambiente orçamentário. Eu vou encerrar a aula aqui de hoje nesse instante e espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham entendido esses conceitos. Eu espero que tudo isso que a gente falou traga esse caldo aqui necessário para que a gente possa entender o ambiente do orçamento público, ok? Obrigado pela atenção de vocês até agora. Távila, gostaria de deixar esse agradecimento, especialmente porque, como eu imaginava, o seu didatismo e o seu conhecimento do assunto, ele é realmente muito bom e vai trazer, especificamente nessa aula que você acabou de dar, uma contribuição enorme para os alunos, e não só para os alunos, uma vez que isso vai ficar disponível no YouTube também, para esta área contábil, que normalmente nós, como professores de direito financeiro, acabamos não, às vezes, sequer entrando nisso daí. Mas esse conhecimento, dada a interdisciplinariedade do direito financeiro com a economia e com as finanças públicas, ele é fundamental, essa conexão que existe entre a contabilidade pública e o direito financeiro. Então, vai ser um acréscimo realmente muito bom, porque vai complementar demais. Então, eu fico muito agradecido, é uma contribuição muito grande que você tem dado. E vamos continuar aqui com as nossas aulas, ficando aqui ratificado esse agradecimento dessa colaboração que você vai dar para o ensino do direito financeiro. Obrigado mesmo, Davi. Disponha sempre. Até a próxima aula, professor. Obrigado aí pela oportunidade. Bons estudos.